Olá, meu amigo. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa, com você, por você e para você. Vamos começar assim. Caso você queira saber as melhores matérias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, edilscorreia.com.br. Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Correia em Comunidade. Vai lá, curta, comente, compartilhe, você vai gostar. Nosso direito de cada dia. Oh, yeah. São tantas questões. Com certeza, um programa como esse não tem pretensão de falar sobre tudo, mas com certeza vamos conhecer muito bem uma pessoa que domina de forma expressiva essa característica do direito e vai comentar um pouco e enriquecer a você que está nos ouvindo, diretamente dos estúdios da TV Engá. No programa Edilson Corrêa em Comunidade, Angélica Ferreira Rosa. Olá, tudo bem? Olá a todos e a todas. Obrigada pelo convite, senhor Edilson. É um prazer estar aqui, né? Eu me chamo Angélica Ferreira Rosa, sou graduada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, tenho mestrado, tenho doutorado e PhD em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tenho algumas especializações, sou avaliadora do MEC também, do Ministério da Educação, advogada, facilitadora em justiça restaurativa e o que eu mais gosto, sou professora. Olha só que maravilha. Eu gostei da fala, hein? O que eu mais gosto. Sou professora. Parabéns. Mas antes de avançarmos, vamos retroceder. Papai, mamãe, vamos falar deles, da família? A família da Angélica. Vai lá. Bom, meu pai é o senhor Antônio Carlos Rosa, minha mãe é a senhora Zilda Ferreira Rosa. São pessoas assim maravilhosas, pessoas muito simples, pessoas que fizeram parte da história da cidade. Meu avô, o seu Álvaro, foi pioneiro aqui em Maringá, então já faz alguns anos, né? A gente tinha até inclusive um sítio na cidade, e eles são pessoas assim que me ensinaram os valores que hoje eu tenho, que é humildade. Estude se você quiser vencer. Então, meu pai é caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Hoje meu pai está aposentado, né? Mas eles sempre foram pais presentes no seguinte aspecto: exigiam sempre de mim para estudar, trabalhar. Então, se hoje eu sou uma pessoa que eu tenho um bom currículo de serviço, de trabalho, experiência prática e teórica, eu devo aos meus pais. Porque quando o pai é presente na vida do filho, exigindo, esse filho consegue ir muito mais longe. E eu também era uma criança que sempre gostei muito de ficar na biblioteca. O pessoal dali da Biblioteca Mandacaru sabe que eu, desde pequenininha, vivia na biblioteca. Eu sempre adorei livros. Então, eu era uma criança, assim, bem diferente, bem peculiar, porque eu sempre gostei de estar acompanhada dos livros. E isso veio de mim. Sempre foi algo, assim, interno meu. Eu que gostava de estar na biblioteca, eu que gostava de estar lendo os livros, os mais variados. De filosofia, gibi, tudo que eu pudesse ler, eu estava ali emprestando e lendo toda semana. Livro de cabeceira. Fala aí um livro de cabeceira que você sempre, quando recorda, traz boas nostalgias. Bom, é o livro do meu orientador, Dr. Limar Zaniawski, porque assim, eu sempre sonhei em fazer doutorado na Universidade Federal do Paraná em Direito. E eram pouquíssimas vagas. E o pessoal de Maringá, assim, as pessoas que prestavam o exame, não passavam, porque era assim, o edital não tinha ali as referências dos livros, então passava assim, normalmente o pessoal que era de Curitiba, que já tinha um contato com os livros e tudo mais, enfim. E eu, durante o mestrado, eu conheci o livro do professor na graduação e no mestrado, principalmente no mestrado. Conheci o livro do Dr. Ilimar Zaniawski. E eu tinha um sonho que era estudar com o Dr. Ilimar Zaniawski, porque ele é o expoente no direito de personalidade. E era meu sonho. E sempre quando eu falava para as pessoas falavam assim: ah, é muito difícil, você não vai conseguir, porque assim, é um programa muito seletivo, que só passa as pessoas mais de Curitiba, que já conhecem o programa, porque não tem referências no edital. Na época, muito tempo atrás, tá, gente? Hoje tem, hoje é super aberto, né? É diferente, né? Mas antigamente era bem fechado. E aí eu coloquei na minha cabeça, e aí eu
me debruçava nesse livro, levava esse livro para todos os lugares, porque eu queria estudar com aquele doutrinador que era o mais importante do Brasil. Nossa, que bacana, hein? É, é algo assim interessante, né? Um livro que desperta e que você fala aí, eu percebi, com veemência mesmo. Mas, de lá, Angélica, por que direito? Então, é uma boa pergunta, porque na minha família eu não tinha ninguém formado em direito. Mas quando eu era criança, como eu gostava muito de ler, eu gostava muito de assistir filmes de tribunais, então eu me identificava muito. Eu não entendia como funcionava, mas eu queria ser aquela pessoa que estava no ambiente dos tribunais. Eu queria ser aquela pessoa, eu queria ter aqueles livros. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a grossura do livro, alguns alunos às vezes falam, nossa, professora, mas é muito grosso esse livro, eu não vou dar conta, né? E eu sempre brinco com eles, pessoal, hoje está muito mais fácil a informação, a gente divide esse livro em vários capítulos, a gente vai estudando aos poucos e tudo mais. E antigamente a gente não tinha essa noção, né? A gente achava que tinha que saber todo o livro, e a gente era muito apegada nos livros, né? Principalmente porque não tinha esse desenvolvimento tão completo da internet que hoje possibilita ter acesso aos PDFs, né? Ter acesso aos livros digitais, hoje é outra vida, né? Mas antigamente não. Então, quando a gente via algum advogado, ele sempre estava com aqueles livros enormes. Hoje a gente vê mais limitado, porque todo mundo tem ali no iPad, né, no pendrive, então facilitou bastante a vida das pessoas. Revela aí para os alunos que estão nos ouvindo agora, ou em algum momento no futuro, como que é trabalhar em momentos em que o IA está presente, né? Seja na escola ou na hora de apresentar um texto. Fala aí, eles querem saber, hein? Eu falo o seguinte para os meus alunos: inteligência artificial a gente tem que dominar, tem que saber, né? Porque é uma realidade que cada vez mais vai ser mais profunda. Porém, para usar a inteligência artificial, você tem que saber. Você, dependendo do comando que você dá para a inteligência artificial, você vai ter uma resposta diferente. Então, as pessoas pensam que a inteligência artificial você não precisa pensar, né? Porque ela vai pensar por você. Está totalmente equivocado esse pensamento. Porque se eu não der um prompt de comando certo para a inteligência artificial, ela não vai dar a resposta que eu preciso. E muitas vezes, ela dando a resposta que você precisa, se você não tiver um embasamento teórico-prático sobre aquela resposta, você não vai saber que aquela resposta está equivocada. Porque ela é sujeita de falhas. E ela falha e falha muito. Angélica Ferreira. Você é uma pesquisadora, né? E a gente sabe que a todo momento ocorrem mudanças. Como que está sendo o direito com essas transformações que são quase diárias? Como trabalhar com os alunos e passar essa perspectiva? Claro que observando que as leis muitas não mudaram, mas a sua atualização, a sua utilização diariamente tem obrigado a fazer certas adaptações. Comente conosco. Bom, como eu gosto muito da área dos novos paradigmas do direito, que foi uma área que eu estudei na Universidade Federal do Paraná, né? Eu sempre percebi e pensei e vi o direito como a serviço da sociedade. Então, conforme a sociedade vai evoluindo, o direito tem que acompanhar essa sociedade. Então, temas que hoje são comuns, antigamente não o eram, ou eram polêmicos. E hoje a gente tem que tratar de uma forma diferente. Então, na graduação, quando eu aprendi o direito, eu me formei em 2013, eu achava o direito um pouco engessado, sabe? Um pouco tradicional demais, apesar de eu adorar processo civil, abraço aí para os meus professores de processo civil, enfim, eu sempre fui uma aluna que gostei de todas as disciplinas, né? Mas eu achava muito engessado, então aquilo me incomodava. Eu queria, assim, metodologias diferentes, eu queria realidades diferentes, eu queria dar respostas diferentes. Então eu me envolvia muito com pesquisa, já desde a graduação. A primeira pessoa a me dar uma oportunidade na pesquisa foi a doutora Valéria Silva Galdino. Ela me viu apresentando um trabalho no primeiro ano, ela olhou e falou assim, você vai trabalhar comigo. Aí foi no primeiro ano do curso, eu não a conhecia antes, e ela viu eu apresentando um trabalho e falou assim, você vai trabalhar comigo. E aí começou
as minhas inquietações. Como ela é uma orientadora, uma advogada, doutrinadora, que tem muito essa questão da inquietude também, então a gente trabalhou vários temas, por exemplo, vou citar alienação parental. A gente trabalhou alienação parental na graduação na época que nem era muito falado, não tinha muito material para fazer pesquisa, que é um tema extremamente importante, hoje tem a lei, enfim, mas naquela época ainda era discutido. Então, isso é o novo paradigma do direito. Quando eu fui fazer meu mestrado, que o José Sebastião de Oliveira me orientou, foi a mesma coisa, a mesma construção. A gente trabalhou com temas polêmicos, por exemplo, a questão do poliamor, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Então, é um pouco da sua perspectiva, um pouco da sua subjetividade, da sua formação. Você, como pessoa, você tem, assim, uma forma de ver o mundo totalmente diferente das outras pessoas. Tem pessoas com inquietudes. Eu sou uma pessoa inquieta por natureza. Então, por isso que eu sempre trago temas polêmicos para os meus alunos discutirem em sala, fazemos círculos e a gente traz assim decisões, enfim. E quando o exemplo não vem de cima, como trabalhar essa questão? Eu digo o seguinte, muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas de certa maneira demora você de repente ver uma pessoa chegando com 5, 6 advogados para ver uma questão emblemática, né? E aí existe, vamos ser claros na história, né? Normalmente as pessoas que são mais penalizadas, me desculpe, é uma opinião minha, de repente aquelas que têm mais condições de ter mais advogados, mais pessoas à frente aquele empenho, né? Como trabalhar com essa questão e como fica a sua inquietude? Bom, eu acho que não, que realmente tem pessoas que têm mais condições para ter assim, um acesso maior à justiça, concordo com você. Mas eu acredito que existem advogados assim como eu e trabalho, onde eu trabalho com professores parecidos comigo. Inclusive foram meus professores na Universidade Estadual de Maringá e hoje trabalham comigo lá na Uningá, tá? Esses professores são professores que eles lutam pela causa. Eles não fazem somente pelo amparo financeiro. Tem professor ali na instituição que eu trabalho que eu tenho orgulho de dizer que ele trabalha pro bono, para ajudar outras pessoas. A gente tem o nosso NPJ, que a gente presta serviço para a população também, mas a gente tem profissionais na área, assim, que fazem para ajudar, que querem ajudar, porque acreditam que o direito, ele pode mudar a realidade de uma pessoa, a realidade social. Então, eu acredito que o direito ele tem que ser utilizado como esse instrumento. Claro, a gente tem ainda muitas barreiras, né? Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, mas eu acho que a gente já mudou muito. Professora Angélica, é o seguinte, o que fazer, o seu parecer, dentro do que você tem observado, quando ver certas pessoas indo e voltando várias vezes aí da questão prisional. É preso, é solto, é preso, é solto. E muitas vezes a gente vê de uma maneira quase que comum de que não tem jeito, o sistema é assim mesmo. Qual a sua opinião? Bom, como eu sou da justiça restaurativa, eu acredito que todos nós, quando cometemos crimes, precisamos cumprir esses crimes. Precisamos sofrer ali uma penalidade. Porém, eu acredito, como instrumento, o uso da justiça restaurativa, ele pode ocasionar reflexão e mudança de hábito nas pessoas. Eu fiz alguns círculos já na justiça restaurativa e eu tive casos assim, trabalhando em conjunto com o Dr. Cláudio, que é juiz aqui em Maringá, né? Dr. Cláudio Camargo, meu grande amigo, uma pessoa que eu admiro. É um juiz restaurativo, uma pessoa assim maravilhosa, que eu nesses círculos eu observei, por exemplo, homens que eles haviam agredido as suas esposas na época, né? E durante os círculos eu vi essas mudanças de comportamento neles. Eles repensando o que eles fizeram com essas esposas. Porque durante o círculo a gente trabalha várias temáticas, né? E aí você vai pensando para conversar com o facilitador, alguns aspectos da sua vida. E eu observei uma mudança de comportamento neles, entende? Então, esse direito que só criminaliza, que só penaliza, ele para mim é insuficiente. A pessoa tem que entender
a ação que ela fez, a pessoa tem que entender as consequências dessa ação. Quando, por exemplo, esse homem pensava que alguém poderia fazer a mesma coisa que ele fez com a esposa, com a filha, ele já começava a refletir um pouco sobre as ações dele. Então, é importante que as pessoas saibam que existem mecanismos extrajudiciais e existem mecanismos dentro do Poder Judiciário, como a justiça restaurativa, que é um mecanismo muito eficaz, que ajuda as pessoas, porque ela dá voz à pessoa. Ela faz com que a vítima também possa se ouvir, possa entender aquilo que aconteceu com ela, possa refletir a situação, possa chegar num acordo. Então, assim, eu entendo a tua inquietude, porque realmente as pessoas percebem que o sistema está, digamos assim, regredindo. A gente tem inúmeras pessoas encarceradas que saem e voltam, né, a cometer os crimes. Porque não houve um trabalho realmente de fazer aquela pessoa entender aquele comportamento. Claro, eu não vou te dizer que todos vão entender o comportamento, né? Principalmente a gente está falando de sociopata, psicopata. Porém, muitas pessoas repensam e mudam o seu comportamento com determinados instrumentos, como a justiça restaurativa, por exemplo. Vamos ficar então na justiça restaurativa. Numa forma crescente, né? Ela tem agraciado uma quantidade de pessoas. Vamos pegar aqui na cidade de Maringá. Você consegue passar para a comunidade que está nos ouvindo agora como que essa justiça está sendo presente na forma de quantidade de pessoas que têm se recuperado, têm conseguido se restabelecer? Vamos falar de um trabalho geral da justiça restaurativa. A justiça restaurativa tem um trabalho bem bacana, que a Silvana Valim, da Secretaria da Educação, ela faz nas escolas, e a Vilmara também faz, que trabalha a justiça restaurativa com as crianças. Porque essa criança, ela aprende alguns comportamentos dos pais e elas acabam muitas vezes, ou dos amiguinhos, parentes, e elas acabam, às vezes, machucando outras crianças, sendo violenta com outras crianças. E aí, é um trabalho muito efetivo quando eu consigo usar a ferramenta da justiça restaurativa com essas crianças. Então, os professores, eles foram muito capacitados para se utilizar da justiça restaurativa. E isso começou com o trabalho da doutora Gisele, que é a pró-reitora da Uningá, né? Ela foi, assim, a mãe do projeto da justiça restaurativa. Se hoje a justiça restaurativa ela está sendo empregada nas escolas, a gente deve a ela, porque foi ela que começou, né? A professora Gisele Columbari. E ela tem cada vez se fortalecendo mais. Então, a gente tem observado também a mudança de comportamento das crianças em relação a isso. Em relação a esses dados sensíveis, que eu tenho conhecimento, eu não tenho como te dizer exatamente um número, tá? Porque quem tem, assim, maior controle disso é o Dr. Cláudio. Mas eu posso te garantir que muitos desses que fazem parte desse projeto, que o Dr. Cláudio é o pioneiro também, que participaram desses círculos, eles realmente mudaram esse comportamento. Por quê? Porque depois desse trabalho, existe um pós-círculo, que é observado o comportamento também dessas pessoas. Então, é efetivo nesse sentido. E também porque a justiça restaurativa, ela não é algo tão antigo, né? Principalmente em Maringá. Então, a gente tem evoluído muito com a justiça restaurativa e tem muito mais para evoluir com a justiça restaurativa. E a gente percebe, por exemplo, eu gosto de usar a justiça restaurativa até em sala de aula. Eu vou insistir na pergunta, mas por um aspecto mais de curiosidade. Material humano tem chego nas escolas para que seja colocado, seja observado essa justiça restaurativa? Eu estou falando isso que, de repente, muitos dos que nos ouvem talvez nem saibam o que seja. Ou que se sabe, não tem esse mensurar como que chega até a escola do meu filho. Peraí, está em todas as escolas públicas? Só nas particulares? É um objeto colocado em foco, está sendo estudo em um espaço para depois ser aumentado? Eu gostaria que você, se fosse possível, passasse para a comunidade. Sim. A justiça restaurativa está em várias escolas, porque assim, o que eu preciso? Eu preciso de um lugar
silencioso, um lugar que eu possa fazer um círculo com essas crianças, com essas pessoas da comunidade. Eu preciso ali de 2 facilitadores que fizeram um curso, né? O curso é bem acessível. O professor Anilson e o professor Paulo da UEM, eles ministram esse curso, tá? A doutora Miriam também do Sejus, que Batista também ministra esse curso. E a gente também tem a nossa comissão na OAB, né, que eu faço parte, que tem também estudos, materiais sobre a justiça restaurativa. E aí você precisa de um tapete, a gente usa um tapete, então é assim, bem prático, né? E você tem objetos, cada objeto tem uma simbologia. E aí você pode colocar um objeto seu ali naquele círculo. Todo ser humano tem um lado bom e um lado ruim. A gente parte do pressuposto que nós somos todos seres humanos ligados. Então, eu fui mal educado com meu coleguinha, ou eu, assim, passei por uma situação que eu constrangi alguém, enfim. Ali, aquelas pessoas vão conversar naquele círculo, não diretamente, por meio do facilitador. Você dá voz tanto para a pessoa que sofreu, quanto para a pessoa que fez. Porque muitas vezes, no Poder Judiciário, a gente entende que, às vezes, a vítima que sofreu não consegue falar o que sentiu. Ela não consegue se expressar, porque é engessado o Poder Judiciário. E aquela pessoa que cometeu também aquele ato, ela também não consegue, às vezes, falar o porquê que ela fez. Né? Então, quando você faz por meio de uma ferramenta dessa, que você dá a voz para essas pessoas, para elas falarem dos próprios sentimentos, aquilo que ocasionou, por que ocasionou, quais são as consequências, você consegue fazer com que aquelas pessoas elas possam, elas mesmas, resolver o problema delas. Entende? Eu me lembro uma vez que eu fiz um círculo bem emblemático, bem interessante, que eu vou resumir, né, gente, para não tomar o tempo de vocês. Se vocês se interessarem, eu falo mais sobre, né? E era uma situação que envolvia uma fofoca, né? Então, era uma senhorinha e uma senhora, e ela deu aula para essa pessoa, e aí estavam trabalhando juntas, e essa senhora ela era muito próxima ali de um diretor de escola, uma cidade minúscula. E essa senhorinha, ela falou para a escola inteira que existia um caso extraconjugal entre eles, né? E aí, o que aconteceu? Isso tomou uma proporção enorme. Essa senhora, ela tinha por volta de uns 40 anos, de uma igreja protestante, e aí ela não conseguia se casar, gerou nela, assim, problemas cardíacos, mas ela tinha um vínculo afetivo. Por quê? Porque aquela senhora que inventou tudo isso, que ela descobriu depois, era alguém que tinha sido professora dela. E ela se encontrava direto na cidade com ela. Então, veja bem, ela queria resolver, ela entrou com... ela procurou o Poder Judiciário, criminalmente falando, né? Mas ela queria resolver com essa senhora porque ela queria de volta, pelo menos, não ter raiva dela, porque era alguém que tinha sido professora dela na infância. E essa senhora, ela estava bem, assim, reticente, porque na cabeça dela havia acontecido aquilo. Só que o diretor era casado, então aquilo gerou um problema até no casamento dele. E, na verdade, não havia acontecido nada, entende? Foi uma má interpretação de um fato que gerou toda uma polêmica. E nós fizemos círculos restaurativos e a gente conseguiu que elas se conversassem, não diretamente, né? Assim, pelo círculo, e no final ela pediu perdão para a outra. Aquele fato que é importante, ainda a comunicação prevalece. Vou abrir aqui um espaço para conversar sobre os nossos apoiadores e do Rei do Bairro, né? O Edivaldo Santoli. Vou pedir para que a equipe aí passe a mensagem nesse momento. Oi, pessoal, aqui na Lojas Rei do Bairro, da Avenida Eugênio Zauri, número 1590, grandes promoções. Colchão de solteiro, apenas R$ 189,00. Puff, R$ 49,90. Venham pra cá, temos várias ofertas para você. Aqui na Lojas Rei do Bairro, na Avenida Eugênio Zauri, número 1590. Venham, pessoal. Lindo conjunto também, apenas R$ 890,00 à vista ou 12 vezes de R$ 89,90. Esse conjunto, base mais colchão. Olha aí, 12 vezes de R$ 89,90. Esse lindo colchão
de 70 centímetros de altura. Colchão e base, 12 vezes de R$ 89,90. Aqui na loja Rei do Bairro, na Avenida Alzira Jaru, número 1590, no coração de Maringá. É isso aí, então. Vocês já sabem, a loja Rei do Bairro. Um abraço aí, o Edivaldo Santoli. A loja Rei do Bairro fica ali na Avenida Alzira Zarur, 1590. É isso aí. Retornando aqui, vamos falar um pouco sobre ser coordenadora, né? Ali, olha, Uningá é gigantesca. E o curso de Direito, olha aí, o sentimento de fazer parte dessa coordenação, de ser a líder. Bom, a gente trabalha com professores doutores em direito, professores que têm pós-doutorado. A gente tem uma equipe muito consolidada, os professores que têm aí 20, 30 anos de experiência. Nós temos o José Sebastião de Oliveira, que se ele não é eu acho que ele é o segundo advogado mais antigo aqui de Maringá, a OAB dele é 5.000 e pouco. Então, a gente conseguiu construir uma equipe de profissionais engajados, com muita experiência técnica e teórica, porque os alunos precisam disso. A gente está numa época em que a informação todo mundo pode ter. Então, a gente selecionou os melhores professores para que esse aluno tenha acesso ao professor que pode dar a melhor informação para ele, porque a informação ele tem acesso. Eu vou fazer uma pergunta aqui que veio aqui na minha mente nesse momento. Como que está, professora Angélica, a questão do direito do autista? Como que esse direito está sendo conseguido? Como está sendo a conquista desse direito? Bom, vou dar um exemplo que a gente faz na Uningá, tá? A gente tem um movimento, chama Movimento TE na Uningá, que a professora Fernanda Fazoli, ela trabalha com esse movimento, que é um movimento que você tem um acolhimento com as crianças autistas, que essas crianças autistas, elas fazem vários exercícios físicos, porque o aspecto autista, você tem várias singularidades. Então, normalmente as crianças, ela tem um pouquinho de dificuldade motora, em algum sentido, né? Porque são crianças com um nível sensorial diferenciado das outras. Mais um trabalho que eu acho, assim, fantástico, que a Uningá, além desse, com as crianças e famílias, tem feito, que eu falo que nós do curso de Direito somos pioneiros aqui na Maringá, é com os adultos. Por quê? Porque a gente foca muito nessa questão das crianças. Mas e esses adultos que não têm diagnóstico? E esses adultos que não têm diagnóstico e fazem ensino superior? Porque a gente foca no autismo nas crianças porque às vezes é mais fácil de ver nas crianças o autismo. Porque tem aquela formação com a família, com os professores. Mas, quando você é adulto, você já passou por todas essas fases. Então, você já adquiriu, de certa forma, uma persona, uma máscara. E se você é mulher, inclusive autista, você tem outro tipo de comportamento. Muitas vezes é mais fácil ver o autismo no homem do que na mulher. E na Uningá, a gente faz pesquisa nessa área. Inclusive, o professor professor Silvio, né, que é a esposa da professora Fernanda, e a aluna Natália, estão desenvolvendo pesquisas nessa área. Por quê? Porque a gente tem uma preocupação nesse sentido. E eu trabalho com 2 alunas que têm esse diagnóstico, né, que inclusive elas conseguiram esse diagnóstico depois, começaram a trabalhar comigo, né, e eu trouxe essa vivência para elas. Então, eu sou muito feliz porque eu consigo ajudar outras pessoas. Eu acho que ser professor é transformar a vida das pessoas. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar algum aluno em conseguir uma vaga de emprego, em conseguir um artigo publicado. Mas quando eu consigo ajudar um aluno numa questão pessoal, que sempre teve uma dificuldade, não se encaixava, não sabia o que tinha, sabe? E eu consigo ajudar esse aluno e esse aluno ganha uma qualidade de vida. Isso me faz não querer desistir da profissão. Ok, gostei da resposta, mas por que eu perguntei do autismo? Porque tem vários níveis. Tem. E o autista, a criança autista cresce, né? Se torna adulto. Por isso que eu perguntei, e agora refaço a pergunta, a questão, por exemplo, do autista nível 2, nível 3, como que o direito poderia trabalhar essa questão? O autista nível 1, a princípio, até pode
E muitas vezes temos ótimos profissionais em todas as áreas. E nesses dois quesitos, como que o direito, na sua opinião, na sua visão, está vendo essa questão do direito dos autistas nível 2 e 3? Primeiro, que o autista é considerado uma pessoa com deficiência. Ele tem uma proteção legal, né? É muito interessante você fazer essa pergunta porque a gente tem legislação que protege os direitos dos autistas. Porém, infelizmente, ao meu ver, aí vou falar um parecer meu. Eu não observo, de fato, que esse autista é muitas vezes inserido na sociedade em cargos de visibilidade, por exemplo. Então, a gente está numa época, até com uma influência política, que se fala muito no autismo, né? As pessoas muitas vezes não sabem o que é o autismo, não sabem quais são as consequências de ter um autismo, não sabem como é difícil lidar com o autismo. E aí, passa uma imagem, muitas vezes, um pouco distorcida do que é o autismo. E o autismo é muito mais complexo do que as pessoas explicam. E essa divisão de níveis, eu entendo ela, porque realmente, conforme você for tendo um nível mais elevado, mais você vai precisar de uma certa ajuda, de um certo amparo psicopedagógico, psiquiátrico, né? Por exemplo, em Maringá, não são muitos psiquiatras que são especialistas na causa autista. A doutora Thaísa, por exemplo, né, Canassa, ela é especialista, faz um trabalho excelente, posso dizer por causa própria, né? Mas não são muitos que têm essa especialidade. Então já é difícil você ter um amparo ali até para o nível 1 de suporte. Porque muitas vezes o nível 1, inclusive, ele recebe mais, de certa forma, discriminação e preconceito, porque as pessoas, até hoje, elas pensam que o autista, ele tem uma cara. As pessoas acham que é fácil diagnosticar um autista, que eu vou olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa é autista. E é um transtorno, um aspecto extremamente complexo, difícil de ser analisado, de ser cuidado. E o direito vai ter que proteger essa pessoa nas suas particularidades. Então, veja bem, uma pessoa que é autista fazendo prova, por exemplo, vou dar um exemplo do ensino superior que eu trabalho, tá? Ela precisa, muitas vezes, de um ambiente acolhedor. Lá na Uningá a gente tem UNIA, que ela passa por vários procedimentos e leva exame, trabalha com psicopedagoga, para ver o que ela precisa para ser amparada. Então, faz a prova separada dos demais alunos no ambiente mais acolhedor. Por quê? Porque tem autista que não consegue se concentrar com a questão de barulho, né? E isso prejudica tanto a capacidade cognitiva dessa pessoa, no nível 1 também, que às vezes ela pode se prejudicar na prova. Só que muitos concursos públicos, por exemplo, que a gente tem aquela questão das cotas, né? Mesmo você enviando o seu laudo, eles não garantem para você que você pode fazer a sua prova na sala separada e que você pode usar abafador. Então, assim, o direito, ele existe, mas cadê a efetividade desse direito? Uma questão que teremos que conversar em outros momentos, né? Que realmente é bem emblemática. Bom, estamos quase caminhando para o término dessa entrevista, que é muito interessante, conhecendo aqui a Angélica Ferreira, coordenadora do curso de Direito ali da Uningá. Nesse momento, alunos da Uningá, a coordenadora vai mandar uma mensagem, e ela fala muito bem, ela disse que vai caprichar na mensagem. Atenção técnica, fecha aí, que ela vai passar a mensagem para todos os alunos aí da Uningá. Agora. Bom, pessoal, é um prazer ser professora de vocês, estar coordenando o curso de Direito da Uningá. É um prazer pertencer como professora à Uningá. E eu quero dizer que o curso de Direito hoje da Uningá é um curso acolhedor. É um curso humano voltado a atender todos. Então, a gente tem essa disposição, não só com os nossos estudantes, mas todos os alunos de todos os cursos que precisarem de uma orientação jurídica, que precisarem de um acolhimento psicológico, sensorial, emocional, nós, professores, eu, coordenadora, nós estamos ali para auxiliar, porque nós estamos formando seres humanos, né? Então, a gente precisa dar esse amparo. O aluno não é só um número. Ele precisa ser tratado como um ser humano, porque ele tem as suas vivências próprias e muitas vezes precisa dessa ajuda. Agora é para a equipe, os professores. Eles estão pensando, vamos falar assim, poxa,
O comunicador não vai nem pedir para falar de nós. E aí eles vão cobrar depois, hein? Vai lá, olha a responsabilidade. Vai lá. Bom, quero mandar um abraço bem apertado para todos os professores que trabalham comigo. Dizer que eles fazem os meus dias melhores, que eles me ajudam. Professora Thaís, professora Thaís Anini, professora Janaína Medina, professor Marcos Noburo, Silvio Fazoli, professor José Sebastião de Oliveira, professora Andressa, que também está agora, está saindo da nossa equipe, que ela passou no concurso agora, né? E todos os outros demais, professor Igor Frata, que é um grande parceiro nosso também, e todos os demais professores que fazem parte, professor Larcon, né? Todos vocês fazem parte de um grande sonho. Se hoje o nosso curso está avaliado com nota 4 pela folha do Estadão, que teve uma universidade que tirou 5, foi a Universidade Federal do Paraná. Se hoje o nosso curso consta com esse amparo todo, com essa equipe toda, com projeto de pesquisa, ensino e extensão, como ele está hoje, a gente deve à equipe de professores. Obrigada por acreditarem no nosso sonho, obrigada por fazer parte da nossa equipe, professor José Carlos Cristiano Filho também, porque hoje eu tenho a melhor equipe de Maringá. Passou o recado, hein, para todo mundo ali da Uningá. Agora é o seguinte, o microfone é seu. Fale o que você quiser, fica à vontade, Angélica. Obrigada. Então, pessoal, foram poucos minutos para falar de vários assuntos importantes, vários assuntos complexos, mas aqui fica um apelo a vocês. Quando a gente trata com pessoas, a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua subjetividade. E a gente tem que ver a pessoa na sua completude. Então, quando a gente fala de um curso de direito, que é um curso tradicional ainda, um curso que muitas vezes ele não tem uma certa flexibilidade, a gente pensa que a gente não pode acolher todos. Não, a gente pode, a gente deve acolher todos. É possível acolher as pessoas, deve-se acolher as pessoas, porque a Constituição garante isso, que todos nós somos iguais. Então, se nós somos iguais e temos que ser tratados nas medidas das nossas desigualdades, a gente pode sim receber uma educação com qualidade, pode ser e deve ser acolhido. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Acolham as pessoas. A universidade, no ensino superior, tem o dever de acolher as pessoas, no ensino fundamental também, no ensino médio também, e toda a sociedade tem o dever de acolher as pessoas. Maravilha. Rapidinho, você é feliz? Eu sou. O que é felicidade? Felicidade é um estado que você vive um momento sendo agradecido pelo que você tem. E um motivo para ser agradecido é a sua presença aqui no programa Edilson Correia em Comunidade. Durante 30 minutos aí conhecemos um pouco mais sobre a Angélica Ferreira. Ela é coordenadora do curso de Direito da Uningá. Falou aí sobre os companheiros de trabalho, né? Falou sobre a questão do direito em si, as questões emblemáticas, para que você, meu amigo, para você, minha amiga, conhecesse um pouquinho mais. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e por ter aceito participar do programa. Que o bom Deus continue te iluminando, te dando muita força. E outros convites virão, viu? E você, meu amigo, você, minha amiga, caso não conhecesse a Angélica Ferreira, agora você pode dizer, prazer em conhecer a Angélica Ferreira. Muito obrigada pelo convite, pessoal. E precisando, nós estamos à disposição. Fique com Deus.